Olá, aqui quem fala é o Fernando Lessa e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bem, hoje eu vou entrar num assunto assim que eu considero da maior importância. Você tem que entender a sua lista. Parece óbvio isso, né? Eu construo uma lista e depois eu trabalho em cima dela. Mas tem alguns aspectos disso que é necessário que você entenda para você trabalhar bem com a sua lista. Por exemplo, eu vi e vejo ainda algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com uma empresa de marketing multinível. Essas pessoas elas têm a tendência de promover a empresa. É correto promover a empresa, tá legal? Você tem que promover a empresa, você tem que promover o produto os produtos que ela oferece, você tem que, enfim, ela é o seu trabalho, então você tem que promover a empresa. Agora, o erro que muitos cometem, e que eu cometi também este erro, é o seguinte, é que você tem um imenso trabalho, pode ser via internet, ou pode ser fora da internet, onde você tenha que distribuir folhetos, marcar com pessoas, falar com pessoas estranhas todos os dias, né? O que se recomenda fora da internet é que você fale pelo menos com 20 pessoas todos os dias, porque os números vão te trazer um determinado percentual. E os números realmente não mentem, né? Você vai fazer os números e você tem uma probabilidade maior de ter sucesso. O grande erro é que essas pessoas promovem tanto a empresa que às vezes acaba acontecendo, como eu já falei no vídeo anterior, de você não estar satisfeito mais com aquela empresa por algum motivo, seja qual for o motivo, né? Você às vezes pode não se dar bem com o seu upline, você tem alguma coisa que não se encaixa e você resolve sair da empresa. Bem, o que você fez? Você contactou pessoas, promoveu a empresa, levou essas pessoas a participarem de todos os eventos da empresa, fez um maior esforço, e elas não estão vendo você, elas estão vendo a empresa, não é? Você promoveu a empresa. E se de repente você sai dessa empresa e ou, né, essa empresa de alguma maneira expulsa você por algum motivo, ela encerra o seu contrato, tudo que você construiu vai por água abaixo. Então você tem que entender o seguinte: aqui nós estamos construindo uma lista e essa lista vai ser o seu patrimônio. Ao longo dos próximos vídeos você vai entender melhor esse processo, tá legal? Eu vou te mostrar isso assim com mais detalhes. A sua lista é o seu patrimônio. Nós estamos aqui trabalhando para construir uma lista e essa lista ela vai ser a sua fonte de renda, tá legal? Então, em primeiro lugar, a sua lista é o seu patrimônio. Um outro item: o sucesso da relação que você vai ter com a sua lista, ele começa com a escolha certa do seu nicho de mercado. E a melhor opção é você segmentar esse mercado ao máximo, né? O mais que você puder. Eu já falei isso em alguns vídeos que você já viu, mas agora eu vou falar de uma forma mais detalhada. Por exemplo, se você gosta de cães ou gatos, né? Você vai ter uma procura assim, e você resolve trabalhar com esse mercado, você vai ter uma procura muito grande, mas também você tem uma oferta muito grande. Tem muita gente trabalhando com esse nicho de mercado, ok? Então vamos tomar isso como exemplo. Normalmente, nas grandes cidades, ninguém tem 5, 10 cachorros, né? Isso tem fazenda, sítio, mais ou menos na área rural, mas é difícil. Normalmente as pessoas têm um cão ou um gato e no máximo 2, tá? É raro você encontrar mais do que isso, até porque existem muitos edifícios, alguns prédios, né, alguns condomínios que não permitem que as pessoas tenham mais de um cachorro,
né, ou de um gato. Agora imagine, vamos imaginar uma pessoa que tenha, por exemplo, 2 cachorros. Então ela tem 2 raças distintas, por exemplo, um Cocker Spaniel e um Basset. Esses cachorros, eles são cães, óbvio, mas na genética deles existe uma tendência, né, genética de doenças específicas, né, de comportamentos específicos. Então, se você segmentar o seu mercado e tratar de um assunto específico, o que vai acontecer é o seguinte: é que se você estiver procurando um nicho de mercado, por exemplo, para o seu cachorro Basset, ele teve algum tipo de problema, você leva no veterinário, então, mas muita gente não se limita a isso, né? Até por questões de prevenção. Você vai querer o melhor, você vai querer ter informações de uma pessoa que saiba exatamente, né, especificamente, que trate especificamente de informações sobre, vão te dar informações sobre o Basset, por exemplo, ou sobre o Cocker, por exemplo. Entendeu? Você ainda pode segmentar isso um pouco mais, né? Você pode, por exemplo, tratar em alguns casos, por exemplo, da saúde bucal do animal, né? Ou da prevenção assim de doenças que acometem especificamente aquela raça. Então, eu acho que já deu para você entender. É a mesma coisa do dentista. Quando você vai para um dentista, você pode ir para um dentista e fazer uma revisão dos seus dentes. Mas, se você quiser fazer um implante, você vai especificamente no especialista, né? Se você quiser fazer um trabalho de ortodontia para corrigir alguma deformação nos seus dentes, você vai procurar um especialista, mas todos são dentistas, entendeu? Então, o sucesso da relação com a sua lista, ele vai começar com a escolha certa do seu nicho de mercado. Então, segmente esse mercado, ok? Uma outra coisa, as pessoas esperam que você resolva um problema delas, portanto, seja o mais específico possível. Hoje em dia a gente tem assim, não é que as pessoas sejam preguiçosas, algumas até são, né? Com tantas facilidades, algumas até são preguiçosas realmente. Mas muitas pessoas, elas não têm tempo. A vida moderna hoje, ela exige demais da gente. Então, a maioria não tem tempo, ok? E você pode ver um exemplo disso. Quando você vai ao supermercado, você encontra os legumes, você encontra as verduras, né, que você pode comprar, levar para casa. Aí você vai ter que lavar, cortar, processar e fazer tudo aquilo. Mas eu não sei se você já notou que não só as verduras e os legumes, mas, por exemplo, as carnes, elas já vêm cortadas em bife, elas já, naquelas bandejas, né, já vêm cortadas assim em pedacinhos para que a pessoa possa fazer um estrogonofe ou alguma coisa assim. Então, por que esse mercado existe? É porque as pessoas não têm tempo. Então elas pagam um pouco mais caro, mas elas poupam tempo. Para elas, muitas vezes, o tempo é infinitamente mais importante, né, do que o pouco que ela vai pagar a mais em termos de dinheiro. Ok? Então você tem que resolver um problema das pessoas. Tá? Você tem que resolver um problema específico dela. Tá? Tem que achar um mercado, um nicho de mercado, segmentar ele e resolver um problema específico que essa pessoa tem. Tá? Você tem que mostrar as coisas mastigadas, dar o passo a passo de tudo. Se você estiver fazendo isso, é claro que essa pessoa vai ouvir mais o que você tem a dizer do que uma pessoa que fale de uma maneira geral. Porque com você poupou o tempo dela a dar informações específicas. Ok? Então, uma outra coisa também. Isso é uma coisa muito importante. A sua lista ela deve ser construída e não comprada. Eu há pouco tempo fui convidado para um evento. Um evento falou assim de informática, né? Então falou assim sobre muitas coisas de informática, não, perdão, de marketing. Então tinha algumas pessoas que palestraram falando sobre e-mail marketing. E eu fiquei ouvindo,
na realidade, o tipo de e-mail marketing que eles fazem não tem nada a ver com o tipo de e-mail marketing que eu faço, né? E que é uma técnica, uma estrutura que ela está crescendo muito mais. Por quê? Porque é mais eficiente. Os caras, eles vão por exemplo, de alguma maneira eles conseguem informações na Receita Federal, eles conseguem informações de diversas maneiras, né? E eles compram CDs ou DVDs assim com milhares, milhões de nomes. E esses nomes eles têm um certo critério. Por exemplo, faixa etária, né? Sexo, é, por exemplo, o rendimento das pessoas, localização geográfica, e eles saem enviando e-mail para todo mundo, né? Então, a última coisa que eu queria falar com você é o seguinte: não confunda e-mail marketing com spam. Por quê? Porque e-mail marketing bem sucedido é aquele em que a pessoa está esperando receber o seu e-mail. Você mesmo já deve ter recebido na caixa de e-mail várias mensagens de pessoas que você nem conhece, querendo te empurrar um monte de coisa, vender, 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 vender. E não é assim. A nossa estrutura, a estrutura que nós estamos montando, ela é baseada no marketing de atração. Então, o e-mail marketing que você vai desenvolver vai ser um e-mail marketing baseado neste conceito. Ou seja, você construiu uma relação com a pessoa e a pessoa você ofereceu alguma coisa que ela tenha interesse, ela se inscreveu na sua lista e sabe que você vai receber que você vai enviar e-mails para ela regularmente com dicas, enfim, com informações que são valiosas para elas, ok? Então essa é a primeira coisa, assim, que eu gostaria de falar. Nós vamos falar um pouco mais sobre listas, né? Mais para frente, né? Tem muita coisa para falar sobre e-mail marketing, mas é preciso que você entenda a sua lista. A lista é o seu patrimônio, não abra mão dela, e é cumulativo. É claro que você, em determinado momento, você vai fazer alguns expurgos, ou seja, vai retirar da sua lista pessoas que realmente você vê que ela se inscreveu, mas não tem interesse nenhum. Não abre os seus e-mails, não se comunica contigo, não compra nada. Então, como você vai ter um autoresponder? Que é um programa. Existem vários programas de autoresponder e nós vamos falar sobre isso, né? Eu vou indicar um assim que eu considero o melhor a nível internacional, tá? Mas isso custa dinheiro. Então você não vai ficar mantendo meses a fios ou anos a fio na sua lista pessoas que nem tiveram o trabalho de cancelar sua subscrição e estão lá deixando receber, ou às vezes o seu e-mail está indo para o spam e está ocupando o lugar, ok? Então essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Bem, por hoje é tudo que eu tinha para falar. Eu espero que você entenda muito bem, assim, tenha entendido muito bem esse conceito. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre outros aspectos muito importantes do e-mail marketing, ok? Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.